Graça e paz, meus amados irmãos e amigos, estamos aqui para transmitir um recado de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Estamos passando por tempos de crises, momentos difíceis, onde precisa que nós tenhamos muita fé e perseverança. E o tema da nossa mensagem de hoje é fé e perseverança em tempos de crise. Estamos passando por um momento complicado, um momento difícil, mas nós sabemos que diante dessa situação, desses momentos, nós precisamos ter muita fé e perseverança no nosso Deus. Somente o nosso Deus para nos dar força, para caminharmos firmes e nunca esmorecermos diante das crises e diante das dificuldades. E traremos uma mensagem com este tema e compartilharemos alguns textos da Palavra de Deus, e o versículo-chave onde nós iremos estudar a Palavra de Deus se encontra no livro de Daniel, capítulo 6 e o versículo 10. Aqui nós encontraremos uma história muito interessante de um povo trazido ao cativeiro, vivendo longe da sua parentela, da sua família, diante de muitas dificuldades, enfrentando crises, mas nunca desistiu da sua fé em Deus, jamais deixou de perseverar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Você pode pegar a sua Bíblia aí em casa, pelo seu celular, onde você estiver. Você que está nos acompanhando neste momento, abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, no versículo 10, para lermos este versículo da Palavra de Deus e aqui aprendermos um pouco como manter a nossa fé, como sermos perseverantes diante das crises e diante de todas as dificuldades que têm surgido diante de cada um de nós. Amém? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6 para fazermos essa leitura, uma leitura maravilhosa da Palavra do Senhor, onde nós vamos encontrar aqui um jovem de Deus que escolheu não se corromper com aquilo que não agradava o seu Deus, o nosso Deus, para que tivesse êxito na sua vida enquanto esteve na terra. Amém? A palavra de Deus nos diz, em Daniel capítulo 6, o versículo 10, nos diz o seguinte: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Amém? Oremos neste momento. Querido Deus, Pai maravilhoso, Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pelo teu amor sobre as nossas vidas. Nós somos gratos a ti, Senhor, porque em meio às dificuldades, em meio às tribulações, o Senhor está sempre conosco. E neste momento, Deus, que passamos, neste momento em que o nosso país enfrenta, neste momento em que o mundo enfrenta tantas crises e dificuldades, nós clamamos ao teu nome, Pai, que o Senhor permaneça conosco, nos abençoando, aumentando a nossa fé e que sejamos perseverantes em ti. Obrigado por tudo e continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Continuemos aqui, a palavra de Deus nos falando deste jovem, um jovem que se encontrou diante de um decreto para fazer com
despisse do seu Deus, da sua fé, mas nós vemos aqui que Daniel, ele foi um jovem diferente, ele foi um jovem audacioso, ele foi um jovem corajoso, ele foi um jovem de muita fé, ele foi um jovem perseverante, que mesmo em meio àquela dificuldade que ele estava a enfrentar, ele não desistiu do seu Deus. Que venhamos a se trazer para nossas vidas um exemplo de um jovem que preferiu não se contaminar com os prazeres, com as culturas daquele povo que vivia totalmente uma vida de pecado, para viver uma vida de comunhão com o seu Deus, com o nosso Deus. Nós sabemos e conhecemos bem a história de Daniel. Daniel, um jovem que foi trazido cativo para ali estar morando com um povo que ele não conhecia. Daniel, ele era um jovem diferente, ele fazia a diferença no seu meio. No meio em que ele estava inserido, ele fazia a diferença. Ele não era igual aos demais. E o que acontece? Ali, de repente, aquele governador, aquele rei daquela grande província, ali ele promove um grande evento, onde ele seleciona ou escolhe pessoas para estar à frente juntamente com ele. E ali, de repente, no meio daquelas muitas pessoas que foram escolhidas, justamente Daniel, que veio de uma terra muito distante, se destacou. Foram selecionados 120 pessoas para estar auxiliando, e depois escolheram as 3, dos quais Daniel fazia parte deles. O que é mais interessante aqui é que Daniel, mesmo vivendo em um meio de uma cultura diferente, ele jamais abandonou os seus princípios, os seus valores. Nós observamos aqui que Daniel causou inveja na vida de muitas pessoas que já eram daquela nação, pessoas que já tinham cargos há mais tempo do que ele, e Daniel se destacou porque ele era diferente. Independentemente do lugar que nós estivermos, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos fazer a diferença. Nós vemos aqui que Daniel, ele não se corrompeu com aquilo que eles queriam que ele se corrompesse. Daniel, um jovem com princípios, se levanta em defesa da sua fé no meio de uma cultura corrompida. Então Daniel, um jovem com princípios, ele se levanta em defesa da sua fé no meio de uma cultura totalmente corrompida. E aqui nós vamos ver alguns elementos essenciais para que tenhamos fé e perseverança na palavra do Senhor Jesus Cristo. A fé é um elemento indispensável para quem quer viver para Deus. Devemos entender isso, que a fé ela é um elemento indispensável para quem quer viver com Deus, para quem tem o desejo de morar com Deus, jamais abandonar a sua fé. Independentemente da crise e da situação, jamais abandone a sua fé. Nós vemos em 2 Coríntios 5 e 7, a palavra de Deus ela vai nos dizer que vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Nós precisamos viver pela fé, nós devemos viver pela fé. Daniel, ele não vivia pelo que via, ele vivia pela fé que ele tinha no seu Deus. Ele vivia pela fé que ele tinha no seu Deus. Nós vemos aqui também na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, a palavra vai nos dizer que, ora, a fé
a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então isto é fé, isto é ter fé. Daniel, ele tinha certeza daquilo que estava por vir na sua vida. Ele não estava preso somente naquilo que ele estava vendo, mas ele tinha fé que o Deus que ele servia desde o princípio, ele estava ali na sua vida, no meio daquela situação. Enquanto muitos pensavam que estava no controle de tudo, estava dominando tudo, estavam totalmente enganados, porque Deus, ele estava na vida daquele jovem. Então precisamos ter esse elemento na nossa vida. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise que o mundo está passando, muitas pessoas não conseguem enxergar a solução para os seus problemas, a saída que eles precisam, e ficam muitas vezes desesperados, sem saber o que fazer. Mas precisamos ter fé. Esse elemento, ele é essencial na nossa vida. Não devemos viver por aquilo que nós estamos vendo, mas nós precisamos viver pela fé. A fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vemos aqui na palavra de Deus também, a palavra de Deus vai nos dizer em João capítulo 16, no versículo 33, vai nos falar algo interessante, semelhante àquilo que nós estamos vivendo hoje. Você pode observar na sua Bíblia, você pode estar lendo juntamente comigo, João capítulo 16, o versículo 33, que a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Jesus nos avisa nesse texto sobre tempos e crise, e ao mesmo tempo nos dá dica preciosa para vencermos este momento. Neste versículo, Jesus ele vai nos dar, ele vai nos advertir, ele vai dizer o que nós vamos viver, mas também ele nos dá dicas essenciais, das quais nós não podemos nunca esquecer a sua palavra, aquilo que ele está a nos dizer. A sua palavra nos diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus ele está nos dizendo isso, que no mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu o mundo. É interessante que aqui, diante desse versículo, o que nós encontramos é Jesus nos avisando sobre tempos de crises, tempos futuros que haveriam de acontecer e que hoje está acontecendo na nossa vida. Mas é interessante que neste mesmo versículo, ao mesmo tempo, ele nos dá dicas preciosas. Ele nos dá dica preciosa para que nós venhamos vencer este momento. Que dicas são essas que ele nos dá nesse momento? Ele diz para que nós tenhamos bom ânimo, para que nós tenhamos fé nele, para que nós não deixemos de acreditar na sua palavra, porque ele vai estar sempre conosco, nos auxiliando, nos mostrando o caminho certo e as soluções para todos os problemas que surgirem na nossa vida. Quando Daniel ele soube do decreto, quando Daniel soube desse decreto, ele teve uma reação, ele teve uma ação. Qual foi a ação de Daniel? Ele saiu, foi para a sua casa, subiu para o andar, se pôs de joelho conforme fazia 3 vezes ao dia e começou a orar com Deus, a falar com Deus. Diante dos decretos, quais as ações que nós temos tido? Quais as reações que nós temos tido? O que nós temos feito diante dos decretos, diante das situações? Porque sempre vai surgir decretos,
crises e situações constrangedoras na nossa vida, mas o mais importante é o que nós vamos fazer após recebermos esta notícia. Daniel recebe a notícia de que deveria se prostrar diante daquele rei, diante daquelas imagens, daqueles deuses. Este era o decreto na vida de Daniel. Mas nós entendemos aqui que mesmo tendo aquele decreto sobre a vida de Daniel especificamente, porque eles queriam de certa forma que ele deixasse aquele cargo, que ele fosse parar na cova dos leões por uma desobediência, mas Daniel ele teve uma ação diferente. Mesmo o decreto dizendo: olha Daniel, se você orar ao seu Deus, você vai morrer. Se você orar ao seu Deus, você vai ser lançado na cova dos leões. Daniel ele tinha convicção de que isso podia acontecer na sua vida. Ele tinha certeza. Ele sabia que aquilo ali poderia acontecer na sua vida, se caso ele não se prostrasse diante dos deuses, das imagens de escultura, daquele rei. Ele saberia que isso podia acontecer. Mas o mais interessante que ele sabia também é que pior para ele seria se prostrar diante de outros que não fosse o seu Deus. Daniel entendia o quê? Que para ele parar de orar seria pior do que morrer. Por isso ele jamais desistiu de orar ao seu Deus. Ele se prostrou diante do seu Deus. Ele se colocou de joelho na presença do Senhor. Mesmo naquele momento de crise, de situação complicada, ele preferiu se prostrar diante de Deus. Meus amados, meus amigos, diante da situação que você está vivendo, diante do decreto que você está vivendo, diante da crise que você está vivendo, qual a sua ação? Quais as suas reações? O que você tem escolhido para a sua vida? Que rumo você tem tomado? Nós sabemos que Deus ele está sempre apto a nos ouvir, a ouvir o nosso clamor, a nossa oração e nos tirar de qualquer que seja o lugar. De nos tirar de qualquer que seja o lugar, Deus tem poder para isso na nossa vida. Quando Daniel soube do decreto, ele teve uma ação e foi orar ao seu Deus, porque ele sabia que quanto mais ele orasse, quanto mais ele tivesse comunhão com Deus, mais forte ele estaria para enfrentar os poderes externos, os poderes espirituais que estavam surgindo contra a sua vida. O inimigo queria ceifar a sua vida. Aquelas pessoas que não gostavam dele, queria que ele fosse lançado na cova dos leões. Eles mesmos criaram o decreto, levaram para o rei, e o rei ali o selou, porque aquele decreto daria glória àquele rei. Aquele decreto daria glória àquele rei. E ali ele assinou aquele decreto. Assinando aquele decreto, o decreto assinado, feito pelos medos e persas, ele era muito rigoroso, ele não podia ser desfeito. E de repente, aqueles homens, vendo Daniel orando, ali naquela janela da sua casa, eles correm ao rei e diz: olha rei, no meio do teu povo, existe alguém que não se prostra no momento em que deve se prostrar e não te adora. E ali o rei procura saber e confirma que realmente o decreto estava feito. E ali ele diz: olha, quem é? E eles respondem que era Daniel. A palavra de Deus ela não vai nos falar que ele ficou triste. Ele ficou muito triste com aquela situação, porque ele gostava muito de Daniel. Era uma pessoa querida, era uma pessoa obediente, temente, diferente dos demais. E ele ficou triste
e até o anoitecer ele não se cansou de procurar formas para livrar Daniel daquela situação. Mas o decreto estava feito. Então, sabendo daquela situação, eles lançam Daniel na cova dos leões, eles colocam aquela pedra naquela cova para que ninguém o removesse, e ali o rei não conseguiu dormir. Então, meus irmãos, quando Daniel ele foi lançado na cova dos leões, e ali fecharam-se a tampa daquela cova, colocando ali uma grande pedra para que ninguém removesse, ele teve o seu momento, mais um momento de aproximação com Deus. Mesmo estando dentro da cova com os leões, ele não desistiu de adorar o seu Deus. E a palavra de Deus ela nos conta que o rei, no outro dia cedinho pela manhã, ele foi naquela cova saber o que estava acontecendo ou o que tinha acontecido com aquele jovem. E a palavra de Deus ela vai nos dizer que ele chamando Daniel respondeu. Daniel respondeu que o seu Deus tinha enviado o seu anjo para fechar a boca dos leões. Por isso não lhe aconteceu nada. Ele saiu com vida, porque independentemente da situação que ele viveu, ele não abandonou o seu Deus. E a palavra de Deus ela vai nos dizer que todos aqueles que acusaram Daniel, eles foram lançados na cova dos leões. E ali, antes que chegasse ao fundo daquela cova, eles já estavam sendo estraçalhados por aqueles leões. Logo em seguida, aquele rei, ele faz um decreto, um novo decreto, ele edita um novo decreto, falando sobre o Deus de Daniel, escrevendo a todas aquelas províncias, falando de quem era o Deus de Daniel. Nós entendemos aqui que a nossa atitude em meio às crises, em meio às situações ruins, elas devem promover o reino de Deus. A atitude de Daniel, independentemente da crise que ele estava enfrentando, promoveu o reino de Deus. Que neste momento, que nesses dias que estamos enfrentando, independentemente da crise que nós estamos vivendo, que as nossas atitudes elas venham promover o reino de Deus, que elas venham promover o reino de Deus, que as nossas forças elas não venham esmorecer e enfraquecer, que sejamos unânimes na oração, na fé e na perseverança da palavra do Senhor, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso auxílio e Ele quem vai nos socorrer independentemente da situação que nós enfrentamos. No momento difícil precisamos ter sabedoria de Deus, para que aquela decisão que nós formos tomar, ela seja a melhor para a nossa vida, a melhor decisão para a nossa família, a melhor decisão para aquelas pessoas que estão em nossa volta. Devemos ser perseverantes, unânimes, ter fé em Deus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele nos fortalece na angústia, nas tribulações, e jamais deveremos esmorecer. Precisamos perseverar. Perseverança, fé é a chave para a vitória que nós tanto queremos. Que essa palavra ela venha achar lugar no seu coração, que essa palavra ela venha fazer a diferença na sua vida, independentemente daquilo que você está vivendo, independentemente da situação. Você coloque a sua fé em prática no Senhor, persevere, porque a vinda do Senhor está próxima, a vinda do Senhor está muito próxima, e nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Muitas pessoas partiram, muitas famílias perderam um ente querido, mas Deus, Ele permanece no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Por pior que seja a situação,
que eu, que você, que o mundo esteja enfrentando, nada fugiu do controle das mãos do Senhor. Os seus olhos estão aptos, atentos e vendo tudo. Está vendo tudo. Nada foge do seu olhar. Precisamos permanecer firme para que a sua misericórdia nos alcance sempre, para que a sua misericórdia permaneça sobre as nossas vidas. Deixe Jesus falar no seu coração. Tome decisões que vai ser o melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar sempre em nossos corações. Agradecemos a sua participação conosco. Obrigado por permanecer, nos assistir, e que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família por todos os dias, em nome de Jesus, amém. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida que Ele nos dá. Nós sabemos que nós não merecemos, mas Deus é misericordioso e bondoso para conosco, para nos dar a graça, para nos dar o dom da vida, amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, agradecendo nesse momento, falando com o Senhor nosso Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda irá fazer na minha vida e na sua vida, amém? Fechemos os nossos olhos e oremos. Soberano Deus, Pai maravilhoso, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua imensa misericórdia. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Teu amor é grande para conosco. E Te agradecemos, ó Pai amado, pela vida de cada um que nos assiste, Pai, por cada um que ouviu a Tua palavra, por cada um que abriu o seu coração para Ti, Senhor Jesus. Te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa família. Te agradecemos pelo nosso trabalho. E cremos, ó Deus amado, por meio do nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que mesmo enfrentando, Senhor, essa crise, essa pandemia, o Covid-19, Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor está no controle de tudo. Nós sabemos que não no nosso tempo, Deus, mas no Teu tempo, o Senhor manifestará a Tua glória e mostrando para todos que o Senhor é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Te agradecemos por tudo, é em nome de Jesus que nós te oramos, amém. Deus te abençoe, meu amado, um grande abraço.